Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre um software que trabalha com diversos tipos de interação de íons com a matéria, que é o SRIM, que significa Stop and Range of Ions in Matter. Ele foi desenvolvido por Ziegler e Biersack. E ali está o e-mail deles, né, para tirar dúvidas, mas eu realmente não sei se eles ainda estão vivos, porque a última vez que eu vi no congresso o Ziegler, ele devia ter uns 80 anos. Isso foi lá por 2012, 13. Então, enfim. Mas o programa está aí, ele é muito utilizado até hoje. Ele é super útil para fazer calcular stopping power, alcance, dano na matéria, ionização dos íons, reto espalhamento. E na aula de hoje, então, o que a gente vai ver é como utilizar o programa. Eu vou passar quadro a quadro como é que a gente utiliza ele e a gente vai também ver algumas aplicações médicas de como se usa isso e também aplicações em microeletrônica. Então o programa tem essa cara antigona, assim, né? Porque ele é realmente antigona, como eu falei, é do Ziegler e do Biersack. Então ele tem duas possibilidades: calcular tabelas de stopping power e alcance, e tem o TRIN, que é o cálculo de alcance de íons na matéria, que é feito por uma série de equações complicadas, que foi a teoria desenvolvida por eles, e também por simulações do tipo Monte Carlo. Ele tem tutoriais, né? Ajuda, que geralmente não ajuda em nada, né? Como vocês bem sabem desses softwares. E ele pode ser baixado de graça nesse site aqui. Então a gente vai começar pela parte mais simples, que é calcular as tabelas de stopping power. Tá? Então vocês clicam nessa região aqui. Vai abrir uma janela desse tipo. Então o que nós temos aqui? A gente vai poder escolher o íon incidente. No caso, o padrão dele já é hidrogênio ou prótons, né? Já põe o número atômico, a massa, e com o padrão ele já põe uma faixa de energia aqui entre 10 keV e 10.000 ou 10 MeV. Tá? Depois a gente vai ver como escolher o alvo e tudo mais. Mas basicamente são os dois parâmetros, né, que nós temos que selecionar. Então aqui vai o alvo. A gente pode colocar aqui então o nome do alvo que a gente está querendo determinar, a densidade do alvo, se é conhecida, né? Se não, ele também faz um cálculo automático da densidade, como a gente vai ver mais à frente. Então, eu vou manter o parâmetro padrão dele de hidrogênio ou de prótons nessa faixa de energia, para a gente só entender como é que funciona o princípio básico. E aqui a gente pode adicionar elementos para o nosso alvo de acordo com o nosso interesse, né?
Então, como eu falei aqui na parte de cima, a gente pode modificar o íon, desde hidrogênio até o elemento que for. Ele tem esse ícone amarelo aqui de PT, que é de Periodic Table. Então a gente pode clicar aqui e ele vai abrir uma tabela periódica e a gente pode simplesmente escolher então daí qual que é o íon de interesse. Ele não permite escolher o nível de ionização, né? Então ele sempre vai considerar que ele está ionizado mais um. O que nem sempre é o caso. Né? Para o hidrogênio, né, ou próton, ele obviamente é mais um, mas tem elementos, por exemplo, como o ouro, que pode ser ionizado 8, 9, 10 vezes. Então ele não permite fazer isso, né? Ele tem essa limitação. Entre outras limitações que a gente vai falar mais à frente, mas, como eu disse, ele é extremamente útil ainda assim. E a gente pode escolher então a faixa de energia onde ele vai trabalhar, né? Desde 10 keV, aqui vai até 10 MeV. Eu vou mostrar depois o exemplo de 500 MeV. E assim ele vai calculando de acordo com o parâmetro que nós inserirmos ali naquela região. Então eu resolvi fazer um alvo, né? Ele já coloca aqui hidrogênio em, e eu não escrevi nada, mas eu escolhi colocar 3 elementos, porque são elementos de semicondutores novos que estão sendo utilizados hoje, que são chamados materiais bidimensionais, como e também chamados de TMDs, Transition Metal Dicalcalgenates, ou dicalcalgenetos de metais de transição, como o disulfeto de molibdênio, o disulfeto de tungstênio. Então, são materiais que são promissores, né, para substituir o silício como semicondutor. Então vamos dar uma olhada como é que funciona nesses materiais esse tipo de cálculo. Então tá aqui, né? Eu cliquei aqui na tabela periódica, escolhi o molibdênio, o enxofre e o tungstênio. Eu simplesmente coloquei uma estequiometria de 1 para 1, então ele põe 33% para cada um. Isso pode ser modificado de acordo com a necessidade. Né? Se eu achar que tem mais molibdênio aqui, eu ponho aqui 2 vezes, ele automaticamente vai ajustar isso aqui para a conta fechar 100%. A gente pode colocar vários elementos, eu realmente não sei quantos elementos ele suporta, né, em número, mas eu acredito que dificilmente a gente vai ter um material com mais de 10, que foi o máximo que eu já utilizei. Então, a gente pode fazer isso e selecionar a estequiometria correta aqui. Então, daí ele já mostra aqui agora, automaticamente, que vai ser a incidência de hidrogênio, ou próton, em molibdênio, enxofre e tungstênio. E aí tem um pequeno problema, ou não, dependendo do ponto de vista, que ele dá uma densidade. O que ele faz? Ele pega a, a massa dos elementos com a estequiometria e faz uma média e calcula uma densidade aproximada. Né?
Mas isso nem sempre é a realidade, e essa densidade pode ser modificada se vocês conhecem a densidade real do material. E isso dá em gramas por centímetro cúbico. Então, isso é uma coisa que pode ser modificada ou não, dependendo da necessidade de cada caso. Uh, então, a gente pode modificar a estequiometria, a gente pode modificar as unidades de stopping power, então estão mostradas aqui embaixo. Então eu escolhi microgramas por centímetro quadrado, perdão, miligramas por centímetro quadrado. Então vai ser MeV por miligramas por centímetro quadrado, embora ele também já vai fornecer em outras unidades e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois que for realizado o cálculo. E aí a gente aperta aqui em calcular tabela e ele vai fornecer a tabela de stopping power. Então, como eu já falei, dá para adicionar os elementos e já falei da densidade. Aí quando a gente usa a densidade que ele calcula, ele dá esse aviso aqui, que ele fala que você citou uma densidade calculada para esse composto que não pode ser a densidade mais apurada para o elemento, né? Você quer continuar ou quer usar uma outra densidade? Porque a densidade é fundamental no stopping power, né, no poder de friamento dos íons e também no alcance. Então, se nós não sabemos a densidade, a gente dá um continue aqui e usa a densidade que ele calculou. Se nós conhecemos a densidade, bom, daí ele não vai dar esse sinal de erro aqui ou de aviso e a gente pode usar a densidade que nós conhecemos. Daí a gente dá um continue aqui e aí ele vai gerar uma tabela desse tipo. Então aqui tem uma série de informações, né? A densidade do alvo, que ele transforma de gramas por centímetro cúbico em átomos por centímetro cúbico, né? Utilizando a, a massa, né, dos átomos do alvo, né? Então ele está me dizendo que essa densidade corresponde a 6 × 10⁻²² átomos por centímetro cúbico. Ele te diz aqui qual que foi o íon incidente, o nome do arquivo, quando que ele foi gerado, a versão que foi utilizada, né, é de 2008, é a última versão, eles não atualizaram a teoria até então, é a teoria que é utilizada usualmente. Aqui está a estequiometria, perdão, aqui está a estequiometria e aqui está a porcentagem em massa. Aqui está a unidade de friamento que nós utilizamos. Então aqui ele vai gerar essa tabela para cada valor de energia, desde o valor inicial até o valor final. Então a gente começou em 10 keV e ele vai dando saltos de 1 em 1 aqui, 1 em 1 keV. Ele fornece então o poder de friamento eletrônico, o poder de friamento nuclear, o alcance do íon, o straggling longitudinal e o straggling lateral, né? Lembrando que o feixe é tridimensional, né? Então isso aqui tem a ver com o que a gente vai chamar de eixo Z e isso aqui com o eixo Y
e isso aqui com eixo X. Então, se a gente olhar a amostra de frente, ou o alvo de frente, a gente tem XY, né? E o Z tem a ver com esse poder de friamento aqui e principalmente com o alcance. É muito importante notar as unidades, né? Então esse A aqui significa angstroms. Então, vamos olhar alguns fatos interessantes. Vocês notem que, como eu mostrei em aulas passadas, o poder de friamento nuclear é muito inferior ao eletrônico, né? E isso tem a ver com o fato de que a interação do íon com a nuvem eletrônica é muito maior do que com o núcleo em si, porque o núcleo está blindado pelos elétrons em volta dele, né? Então o íon vai interagir de maneira majoritária com o, os elétrons, né? Então, nessa unidade nós escolhemos aqui, ele está nos dando aqui, por exemplo, se a gente pegar, vamos supor, 10 keV, ele está me dizendo que isso é 0,09 MeV por miligrama por centímetro quadrado. E o alcance, nesse caso, são 500 angstroms, né? O que dá aproximadamente 50 nanômetros, aproximadamente. O straggling, para quem não lembra, é o alargamento que a energia do íon incidente sofre conforme ele penetra a matéria. Então vocês podem notar que isso vai sempre aumentar conforme a gente aumenta a energia, porque ele vai a energia incidente dele vai aumentar cada vez mais. O alargamento dele vai aumentar cada vez mais com a energia. Aí eu baixei agora aquela tabela até o final. Então a gente vê aqui para a energia final de 10 MeV. Vocês notem que o poder de frio aumenta e diminui. Isso é uma coisa que quero que vocês pensem a respeito. Por que isso acontece? Né? É aquela curva que nós já vimos, né? Que o poder de friamento ele tem um pico e depois ele diminui. E vocês veem que nessa coluna aqui, que é o DDX nuclear, ele agora é praticamente negligente, negligenciável, digamos assim, já que ele está em 10 a menos 5, né? Enquanto aqui está em 10 a menos 2, certo? O alcance, que é essa coluna aqui, obviamente aumenta, então a gente vai para um alcance aqui para 10 MeV de 257 micrometros. Então a gente está falando de um alcance de quase milímetros, né? 0,2 milímetros aproximadamente. E a gente também tem um alargamento bem pronunciado conforme a energia aumenta, tanto longitudinal quanto lateral. Aqui embaixo nós temos o stopping power médio para diferentes unidades. Então, por exemplo, aqui está em eletronvolts por angstrom, aqui tem keV por micron, MeV por milímetro,
né? Então, aqui está em microgramas por centímetro quadrado. Isso é muito utilizado quando não se conhece a densidade do material, porque a gente deixa isso dessa forma e depois divide isso pela densidade do material para obter isso em energia por distância, que é o que é efetivamente o stopping power que se utiliza, né? E aqui também em outras unidades que dependem da densidade do material, né? O que eu quero dizer assim, ele já tem aquela densidade, né? Mas se eu quiser corrigir isso pela densidade real, isso pode ser feito dessa forma. Interessante também é que ele tem um dicionário de compostos, né? Compostos os que já se conhece a densidade, já se conhece a composição, então dependendo do que nós queremos analisar, fica mais fácil de simplesmente usar esse dicionário. Então, se vocês clicarem ali, ele vai abrir uma janela desse tipo. Então, nós temos materiais nucleares típicos, materiais comuns de implantação, alvos comuns, plásticos e polímeros, metais. Eu realmente não sei o que é CRC compounds. Materiais biológicos humanos, a gente vai trabalhar mais em cima disso, porque como eu falei, eu vou falar mais de aplicações médicas. Materiais biológicos, aqui diz miscelânea, né? Ou seja, tem de tudo que é tipo, líquidos e gases. Também dá para ver por ordem alfabética. Então, se a gente pensar em aplicações médicas, eu resolvi escolher a tiroide. Ele deu esse erro aqui que eu não sei porquê. Eu imagino que por ser um programa muito antigo e a gente usar um sistema operacional mais recente, ele se perde um pouco. A tiroide é um problema sério de câncer, principalmente na região de Chernobyl, porque quando explodiu o reator de Chernobyl, ele liberou muito iodo radioativo no ar e o iodo se liga diretamente à tiroide. E isso causa na região ali de Chernobyl e da Bielorrússia, toda aquela região tem um índice muito grande de câncer de tiroide. E eu vou mostrar que existe uma técnica que chama-se próton-terapia, que se usa prótons para se tratar câncer de diferentes tipos, né? Mas para isso a gente precisa saber o alcance e o stopping power dos íons nesses materiais. Mas vocês vejam que ele mostra aqui desde próstata, pâncreas, ovários, glândulas mamárias, tem pele humana, tem o que vocês imaginarem aqui, eles já têm a densidade e a composição desse material. Então a gente vai trabalhar com a pele humana e com a tiroide e a gente vai ver algumas diferenças ou semelhanças. Então eu escolhi a tiroide, aí ele dá aqui a composição da tiroide. Não sei de onde ele tira isso, mas vocês veem que ela tem iodo, né? Então por isso que eu falei que tem esse problema do iodo radioativo lá na região de Chernobyl. Então muito provavelmente a absorção de iodo pela tiroide é muito maior, né? Eu não sou médico, então eu não saberia dizer o porquê disso, mas isso é uma realidade, tanto é que quando você vai fazer certos tipos de exame de tiroide,
se ingere um contraste com iodo radioativo para se verificar com maior precisão o que está acontecendo com a tireoide. Ele já tem a densidade aqui, e aqui estão todos os elementos com as suas estequiometrias já calculadas, né? Isso vem lá do dicionário, não foi eu que coloquei. Assim como concentrações atômicas, certo? E eu vou considerar também aqui a incidência padrão de stopping power, de energia incidente de prótons. Então nem vou olhar para a parte mais alta, eu vou olhar aqui só para a energia máxima. Então a gente vê aqui que a penetração máxima na tireoide por um íon de prótons de 10 MeV é de 50 microns. Então se a gente pensar em protonterapia, o que é protonterapia? É usar prótons para matar células cancerígenas. Eu preciso que o próton chegue até essas células, e elas estão no nosso pescoço, né? A tireoide está no nosso pescoço, então eu preciso de uma penetração da ordem de centímetros, né? Não na ordem de micros, né? Isso aí não penetra nem na pele do pescoço. Então essa energia é muito baixa, né? Esse aqui, lembrando que essa coluna é o alcance, né? E desculpa, aqui está o alcance. Então, alcance de 1 milímetro, né? Esse é o alcance que a gente vai ter dentro com essa energia, né? Isso aqui são os stragglings, né? Ou os alargamentos. Então, alcance de 1 milímetro. 1 milímetro é nada, né? Não penetra, mal penetra na nossa pele. Então, a prototerapia ela tem um forte potencial, já é utilizada em vários lugares do mundo, mas ela, como a gente vai ver, tem um problema porque a gente precisa de energias extremamente elevadas para conseguir acelerar prótons até a região de interesse. Aqui dá o stopping power, né? Então, de novo, né? Ele é máximo para energias mais baixas e depois ele vai diminuindo, como eu já falei. Isso utilizando, então, né, um feixe de 10 megaelectronvolts. A gente vai usar o mesmo cálculo agora para uma energia bem mais alta. Então vocês vejam, né, aumentando para 500 MeV, agora a gente está na faixa de milímetros, né? E quando ele chega em 500 MeV, dá um alcance de 1 metro, né? Ou seja, vai atravessar a pessoa, né? Então, nós não precisamos de energias tão altas assim, né? Era só para ilustrar como nós precisamos de energias mais altas para fazer tratamentos utilizando prótons. Vocês podem notar aqui que aqui em 100 MeV, 150 MeV, a gente já está na faixa de 150 milímetros, isso dá 15 centímetros, isso é mais que suficiente para chegar na tireoide de uma pessoa com um feixe de prótons, né?
500 MeV, como eu disse, é 1 metro, né? Vai atravessar a tireoide da pessoa e não vai fazer o efeito desejado que a gente vai ver mais à frente. Então, uma outra forma de utilizar esse programa é clicando aqui nesse ícone, que é o TRIM, que ele faz cálculos gráficos, não só dá tabelas, né? Ele dá gráficos do alcance e distribuição dos íons na matéria. Então ele abre uma janela muito similar ao que nós já vimos antes. Aqui a gente vai colocar o íon, né, incidente, a energia dele. A gente pode variar o ângulo de incidência. Aqui tem um ícone de interrogação para vocês saberem em relação a qual ângulo, né, se é em relação a normal ou em relação à superfície do alvo. Aqui está o íon. Ele calcula o dano, que é muito interessante, que eu vou mostrar mais à frente, e o tipo de plot que a gente pode fazer, o tipo de gráfico que a gente pode fazer a partir dele. Aqui vai, então, o alvo que a gente escolhe. Aqui tem os parâmetros de cálculo. Então, como eu falei, ele usa uma simulação do tipo Monte Carlo. Aqui tem o número total de íons que a gente vai incidir. Uma coisa que eu não falei é que isso segue uma estatística do tipo Poisson, né? Estatística Poisson, para quem lembra de estatística, provavelmente vocês não lembram, nem eu lembrava direito, mas é quando a gente tem um grande número por exemplo, de íons incidente, mas a realização de cada evento é muito baixa, né? A probabilidade de realização de cada evento é muito baixa e isso leva a estatística de Poisson. Então vamos escolher aqui a distribuição de danos calculados. Ele também, pode calcular qual que é o sputtering da superfície, variação da energia e danos por nêutrons e etc., que não é o que a gente vai abordar aqui na disciplina. Na segunda linha, ele pede se eu quero calcular a distribuição em Z, ou em XY, ou em YZ, ou etc. Eu sempre escolho para fazer nas quatro, porque nas quatro configurações, porque assim a gente já tem todos os dados de uma vez. Isso faz com que o cálculo seja mais demorado, porém a gente tem toda a informação daí num único cálculo. Aqui é muito importante a gente escolher qual que é a espessura, né? O width, a espessura do alvo incidente. A gente pode mudar a unidade aqui está em angstroms, mas ele vai até quilômetros, né? O que é um exagero, mas se for o caso dá para tentar. A densidade ele vai pegar daqui, certo? E a gente pode escolher se é um gás ou não. Então eu vou fazer um cálculo aqui para o alvo que eu escolhi antes, né? Molibdênio, tungstênio, enxofre, utilizando 10 MeV, que é o que nós vimos anteriormente, o stopping power e tudo mais desse composto. E a gente vai fazer, faltou o acento aqui, o cálculo do alcance. Tá bem?
Aí depois vocês clicam aqui, ó, salvar input e o run trim, que ele vai fazer então a simulação. Então ele vai nos fornecer gráficos desse tipo. Então vamos tentar olhar aqui o que está acontecendo e o que é cada um desses gráficos, né? Depois de toda a simulação que ele fizer. Aqui, seção transversal. Então é como se nós estivéssemos vendo a amostra de frente, ou o alvo de frente, certo? Então os íons se concentram nessa região, se espalham um pouco para fora, mas a maior concentração está aqui realmente no centro do alvo. Aqui o alargamento, se a gente olhasse o feixe de cima, né? Então ele quase não interage ou se mantém colimado, vamos dizer assim, conforme ele penetra na matéria, né? Isso aqui então é distância, ok? Isso aqui é por alargamento. E conforme o straggling vai aumentando, o feixe vai se alargando e vai ter nessa cara aqui. Aqui é a mesma coisa e aqui nos dá efetivamente o alcance, né? A gente viu que o alcance nesse caso é muito maior aqui, depois a gente pode mudar a escala, mas é a mesma coisa, né? Ele vai aumentando, aumentando e vai se alargando, né? Então é muito interessante para a gente visualizar o que de fato está se passando. Se a gente passar agora por fato da microeletrônica, né? A gente falou na outra aula sobre dopagem de silício. Dopagem de silício é algo fundamental na indústria microeletrônica. Então aqui, para uma energia bem mais baixa, vocês veem que a distribuição já é bem diferente do que nós vimos antes, né? Então aqui está a distribuição com o eixo Z, então é mais aquela linha reta. A gente tem um acúmulo. Ah, claro, perdão, eu não disse, né? Eu troquei para boro, porque, claro, né, hidrogênio não é um dopante. Então eu troquei para boro e para 100 keV, né? Lá estava em 10 MeV. Isso porque são energias típicas de implantação que nós vimos na última aula. E então a gente vê um acúmulo aqui de boro numa região aqui de meio micron, né? Então isso dá 500 nanômetros, que é mais ou menos a região de interesse. Tem o alargamento aqui também, isso está entre, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, isso é 5.000 angstroms. Então aqui seria 2.500 angstroms, 2.500 micron, 250 micron, algo desse tipo. Aqui a trajetória, que é muito similar ao que nós temos ali, e isso aqui é a seção transversal, ou seja, vendo o silício de frente, né, é o que nós teríamos, né, essa distribuição aqui na implantação. Então vocês vejam que não é uma coisa muito bonita, né, parece mais uma emaranhada de cabelo. Então por isso que aquele tratamento térmico que eu falei na última aula é tão importante para que, primeiro, se livrar dos íons intersticiais e tornar o boro substitucional, ou seja, substituir um silício efetivamente por um boro. Então, isso aqui é simplesmente o que acontece logo após a implantação. Então, eu não tenho esse dado aqui, mas seria interessante a gente observar o que acontece logo depois disso. Ele também faz gráficos 3D. Então aqui está mostrando em 3D a distribuição dos íons dentro do silício, certo? Para bórons de 100 keV. Então eles vão ficar mais ou menos com
esse formato aqui de montanha, tá? Então a ideia é que quando se faça o tratamento térmico, isso aqui fique mais organizado e substitucional dentro do silício. Agora eu quero mostrar o que acontece quando a gente aumenta a energia, certo? Porque aquilo ali é uma energia relativamente baixa, então a posição ou a distribuição vai ser relativamente baixa. E o que a gente está vendo aqui é isso, né? Quando eu aumento a energia, você veja que o feixe fica muito mais colimado, né? E isso é por causa que o DDX diminui enormemente, né, com a energia. Então a gente tem essa cara aqui e também a visão transversal, ou seja, como se eu estivesse olhando o espelho ou de frente para o silício, já não fica tão descabelado, vamos dizer assim, né, como era no outro caso. Então isso é um efeito específico do poder de friamento que diminui com a energia. Tanto é que se a gente olhar o gráfico 3D agora, ele está muito mais organizado, né? Muito mais colimado do que nós vimos anteriormente. E isso, de novo, é um fato de que agora estou usando 1 MeV de boro e não 100 keV, né? Então aumentei 10 vezes a energia e isso já muda largamente a distribuição dele. Obviamente isso aqui não é usado para dopagem, porque eu quero que tenha boro numa região específica para fazer fonte, para fazer dreno, para fazer dopagem de canal do silício, né? Então se eu tenho boro numa região tão colimada assim, não me adianta de nada, né? Eu não vou conseguir mudar a condutividade do silício de maneira adequada. Aqui mostrando aquela mesma figura de antes, nesse caso agora aumentando para 10 MeV, certo? Então vocês vejam como ele fica muito mais colimado ainda mais do que antes, né? De novo, porque o DDX vai diminuindo cada vez mais com a energia e a dispersão lateral dele também vai diminuindo porque a interação é muito menor. Isso tem muito a ver com o fato, só para dar uma dica para vocês, de que o íon está tão veloz que ele mal consegue interagir com os elétrons em volta dele. Então é isso que acaba acontecendo. Voltando então para o caso da tiroide, agora vou pensar agora que eu botei um alvo de tiroide de 5 centímetros, né, considerando aproximadamente o tamanho que ela tem, e botei aqueles 500 MeV de hidrogênio, vocês vejam que ele vai passar reto pela tiroide, tanto a trajetória quanto a distribuição em Z e a distribuição lateral, né? Porque essa energia está muito alta para esse tipo de tratamento. Mas por que que a protonterapia, né, a utilização de prótons para tratamento de câncer é tão interessante? Isso vem, perdão, isso vem diretamente dessa curva aqui chamada curva de Bragg. É o mesmo Bragg que tem a lei de Bragg de difração de raio-x, tá? Que ele mostra que o DDX, em função da distância de penetração, vai ter essa cara aqui,
dependendo da energia, como a gente vai ver, né? E logo antes da partícula parar, ela causa um dano máximo nesse ponto. Esse é o ponto-chave da prototerapia. Nessa região aqui, o dano é muito menor, mas quando ela está próxima de parar completamente ou de perder completamente energia, ela vai apresentar um DX máximo, o que significa que ela vai apresentar um dano máximo. Então, vamos pensar assim, eu consigo atingir, se eu souber exatamente a distância que está o câncer, eu consigo atingir ele com prótons, ou seja lá o que for, né, mas se usa prótons usualmente, e fazer com que só ele sofra o dano máximo, né, só aquelas células sofram o dano máximo, né, enquanto as células saudáveis que estão antes dele não vão ser tão afetadas. Isso foi simulado aqui pelo mesmo programa por mim, então vocês podem também fazer se quiserem. Eu escolhi lá naquele dicionário pele, né, pele humana, obviamente, e botei aqui 50 keV de hidrogênio, ou de próton, né? E a ideia era ver se eu conseguia reproduzir aquela curva de Bragg que nós temos ali. E, obviamente, dentro das limitações do programa, e aquilo ali é uma curva teórica, né? A gente tem um comportamento extremamente similar, né? Isso aqui é dx em função da profundidade. Então vocês vejam que ele vai ser muito baixo aqui nessa região, e quando a partícula chegar a ponto de parar, o ddx vai ser máximo. O que vai fazer com que, se eu souber que o câncer está a 1 micro da superfície, o que para a pele faz sentido, né? Porque melanoma é muito superficial, né? Pode ser muito superficial, né? Eu vou ter então um dano máximo no câncer, naquela região, e não vou ter um dano em regiões anteriores. Aqui está mostrando como é que fica a distribuição dos íons, né? De novo, parece emaranhado de cabelo, mas é a mesma coisa. Vai ter um acúmulo de íons naquela região, onde vai ter o alcance dos íons, e o número de colisões também é máximo nessa região. Aí se a gente olhar em 3D, isso vai ficar com essa cara assim, vai ter, claro, eventos em outras regiões, mas ele é basicamente mais intenso aqui. Eu quis fazer uma outra simulação para comparar com água, porque se vocês lembrarem, nosso corpo é 77% ou algo assim composto de água, né? Então, se a gente entrar de novo naquele dicionário lá que o programa tem, ele tem água líquida, ele tem gelo, ele tem vapor de água. Então, eu utilizei os meus parâmetros de feixe, mas mudei para água para ver se reproduzia aquele comportamento, e a gente vê que tem uma similaridade muito grande com o que nós vimos antes, né? O dano está um pouquinho mais para frente do que no caso da pele, né? Assim como as colisões e a distribuição de íons, mas a cara é muito, muito similar, né? Então, mostrando que realmente, se a gente pensar nosso corpo como água, isso funciona de maneira muito próxima. E aqui está a distribuição de íons em 3D
para 50 keV de prótons, que também tem essa cara muito similar. Então, por que a prototerapia é tão interessante, né? É o que está mostrado aqui, né? Se eu incidir um feixe, eu tenho um tumor, alguém com um tumor no cérebro, né? Espero que não seja eu. Que eu falei eu tenho, né? Mas, enfim. Alguém com um tumor no cérebro, o feixe vai vir, vai causar algum dano mínimo nessa região, mas o dano máximo vai ser aqui. Mas para isso, e aí que é o ponto-chave que eu quero que vocês guardem, eu tenho que saber exatamente o alcance e o stopping power do feixe. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu tenho que saber a localização exata do tumor. Então, isso envolve um exame de imagem médico para mostrar exatamente a distância que ele está da superfície em 3 dimensões e também para. Então, isso é uma coisa mais voltada para a medicina, para a física médica, né, para a parte de imagens, mas eu também preciso saber exatamente o alcance de stop power para saber qual energia de prótons que eu vou usar. Porque senão eu não vou acertar o tumor, eu vou acertar células saudáveis. Né? Aqui está comparando com o tratamento com raio-x, porque como a interação do raio-x ou de raios gama com a matéria tem um decaimento exponencial, então eu tenho que botar uma dose muito elevada na superfície, certo? E isso vai ter um decaimento exponencial dentro do corpo, que é tudo que a gente não quer, né? Porque todas as células que estão saudáveis daqui até o tumor vão ser muito afetadas frente a esse caso. Aqui tem uma foto da primeira primeiras tentativas de pós-terapia, né? Foi um físico que inventou. Esse é o irmão dele. Ele tinha um câncer atrás do olho, vocês imaginam. Mas ele queria fazer o tratamento, mas sem perder a visão. E aí o irmão dele que teve a sacada de que era que é físico ou era, não sei se está vivo ainda, de se utilizar a prototerapia para isso, né? Vocês vejam que a pessoa tem que ficar extremamente imóvel, né? Ele está até com uma coisa na boca aqui. Então, tudo para manter ele exatamente no lugar, porque obviamente o feixe de prótons é muito colimado, né? Se a pessoa mover 1 milímetro para o lado, já não funciona mais. A cabeça dele também está presa aqui. Então, em geral, se faz o que? Um raio-x da pessoa para ver exatamente onde está o câncer, se posiciona então o feixe, ou se colima o feixe, né, de forma a acertar a região de interesse, e aí se faz a incidência dos prótons no, na pessoa, né, com o objetivo de acertar as células com câncer e não as células saudáveis. Para isso, hoje em dia, a gente precisa de energias muito altas, né? Eu falei, botei ali 500 MeV, né, para tiroide, mas em geral os aceleradores hoje em dia trabalham com 200 a 300 MeV, né? Como são prótons, ele só pode ser ionizado uma vez. Então, eu precisaria de 300 mil volts, 300 milhões de volts, perdão. Isso se fosse um acelerador do tipo single-ended, né, ou de única aceleração, o que não é muito viável. Então, o que se usa é um acelerador diferente, que eu vou explicar aqui brevemente, mas ele não é muito complicado, que é o ciclotron, que trabalha da seguinte forma.
ele é um acelerador circular, como está mostrado aqui, tá? E perpendicular a ele existe um campo magnético, né? O campo magnético perpendicular aos prótons vai ter uma equação desse tipo, né? QVB, já que é tudo perpendicular, então o produto vetorial fica simplesmente o produto dos parâmetros da força de Lorentz. O que acontece quando a gente aplica um campo desse tipo? Os elétrons começam, os prótons vão começar a entrar em espiral, certo? Então ele vai começar a entrar, tem uma fonte aqui, né, de emissão de prótons, que é simplesmente hidrogênio, e isso vai começar a entrar em espiral. Se ele está andando em espiral, ele tem uma força centrípeta, que é dada por essa equação aqui, né? mv ao quadrado sobre o raio do qual ele está espiralando. Toda vez que ele sai daqui, ao invés de ele voltar para o ponto inicial, tem uma seção diferente que tem uma tensão diferente aplicada para que ele pule para essa outra seção e comece a espiralar nessa outra seção. Aí ele vai espiralando nessa outra seção. Quando ele chegar para terminar a volta, ele pula para a próxima seção devido a essa tensão de aceleração. E assim ele vai ganhando cada vez mais energia cinética conforme ele vai passando de uma seção para outra e espiralando aqui nessa região. Tá? Então aqui está mostrado a região do campo elétrico, né? Fonte de íons, isso tudo obviamente em vácuo, e cada uma das regiões é chamada de DIS. Vamos dar uma olhadinha nas equações, é bem simples, na verdade. Então, se eu pegar a força centrípeta e a força de Lorentz e igualar as duas, a gente vai ver que a velocidade do elétron naquela região é QB vezes o raio. Esse R grande é o raio máximo aqui de saída, no caso a saída está aqui, então é o raio máximo de saída sobre a massa do elétron. Então a energia cinética final do elétron é 1/2 de mv quadrado, né? Isso vem lá da física 1, se não tiver efeitos relativísticos. O que a gente chega que a energia cinética dele vai ser a carga ao quadrado, o raio do ciclotron ao quadrado sobre 2m vezes o campo ao quadrado. Então, como vocês podem notar, a energia cinética dele, ou a velocidade dele, só depende do tamanho do ciclotron, que é o R, né? E do campo magnético aplicado. Então, quanto maior for o campo, maior a energia cinética. Isso foi inventado por Lorentz, que deu o prêmio Nobel, foi possível com um acelerador desse tipo descobrir o plutônio, por exemplo. Tanto que em Berkeley, na Califórnia, tem um laboratório em homenagem a ele, porque foi lá que ele fez esses experimentos. Então tá. Então, efetivamente, a gente vai ter então o ciclotron gerando os prótons de alta energia. Isso é carregado por quadrupolos ou sextupolos magnéticos até uma região. Depois a gente tem aqui uma região de entrada. A gente tem mais um campo magnético aqui de aproximadamente 10 toneladas para fazer a focalização do feixe direto no paciente. Aí vocês vão pensar, bom, então a gente vai variando o feixe no paciente, isso não seria nada eficiente. É muito mais eficiente rotacionar o paciente em torno do feixe do que mexer no feixe. Então o feixe é fixo,
quem se mexe, dependendo da região que tem que ser irradiada com o feixe, é o paciente. Então a ideia da prototerapia é que a intensidade de maior radiação seja simplesmente, ou seja mais voltada no tumor do que nas células que são saudáveis, né? Então, se a gente pensar aqui no cérebro, tem a parte central do cérebro, tem o crânio, né? Tem os olhos, então o que a gente quer é que atinja essa região. Se a gente pensar num câncer no cérebro especificamente. Então é mais ou menos o que está mostrado aqui. Se a gente usa a terapia com fótons, né, a gente vai ter uma incidência de radiação por tudo, né? O câncer, vamos dizer, está aqui. E aí a gente tem essa irradiação por toda essa região aqui. Ou seja, a pessoa é completamente irradiada. Enquanto que a gente usa prótons, a gente consegue focalizar muito mais nas células que são que a gente precisa matar. Essa figura acho que é mais ilustrativa. Ela mostra quando se usa raio-x, eu tenho que botar uma densidade muito alta de radiação aqui para que a radiação chegue efetivamente aqui no câncer. O câncer seria essa parte preta, né? Só que tudo isso aqui, ó, isso aqui é uma escala de cor, né? Então a radiação é muito alta aqui. Então só lá no final que o câncer vai efetivamente receber a radiação. Enquanto que no caso dos prótons, não, né? Eu tenho uma dose relativamente média, né? Aqui está em verde, do azul para o verde, de radiação. E a grande parte da radiação chega aqui nos prótons. Isso por causa daquela questão da lei de Bragg, né? Que mostra que o DDX é máximo, ou o dano é máximo quando os prótons estão para parar. Então, se eu sei o alcance, se eu sei essa distância aqui, eu incido um próton aqui, e quando ele estiver para parar, ele vai causar dano máximo simplesmente em cima do câncer. Aqui está uma foto de um equipamento desse tipo. Então o feixe vem por aqui. Essa cama aqui é onde fica o paciente. Isso aqui pode rotacionar então em 360 o paciente de acordo com a necessidade. E aí tem câmeras aqui para monitorar, né? E também raio-x para monitorar onde está efetivamente o câncer, se está sendo atingido de forma correta, etc. Aqui uma foto em escala para vocês verem mais ou menos como é que é o tamanho do equipamento em relação às pessoas, né? Então aqui está um paciente em tratamento. Aqui está aquela cama que rotaciona, aquele equipamento que rotaciona a cama. Em alguns casos também dá para ter equipamentos mais caros, bem mais caros, como a gente vai ver, que podem rotacionar o feixe também para ter mais eficiência em alguns casos, mas geralmente não é assim que funciona. Então eles primeiro estão preparando a pessoa e o operador fica atrás aqui de um vidro recoberto com chumbo, né, para não receber a radiação também. Atualmente tem 89 centros desse tipo no mundo. Esse foi o último dado que eu consegui na internet. A maioria nos Estados Unidos, mas tem basicamente em vários lugares da Alemanha, Japão, Polônia, Itália, República Tcheca, China, Coreia, Suíça, Rússia, tem 2.
Holanda, até a Índia tem, né? Menos no Brasil, né? Embora tenha planos para ter, mas infelizmente é algo muito caro. O custo dele gira entre 250 e 500 milhões de dólares. Isso porque o síncrotron é muito caro de manter e de operar, porque, como vocês viram, precisa de energias muito altas, né? Porém, ele é muito mais eficiente do que elétrons e raio-x. E até o mês passado, o dado que eu obtive no, pela BBC é que mais de 150 mil pessoas foram tratadas e curadas utilizando esse tipo de técnica. Tá bem, pessoal? Então, por hoje era isso. Fiquem saudáveis e até a próxima aula.